As famosas boinas de espuma para polimento automotivo. Como a gente está falando da politriz rotativa, eu não vou fazer qualquer menção à rota orbital nesses vídeos aqui. Primeiro ponto e primeira dúvida que o pessoal tem me perguntado nos vídeos: Rodrigo, existe diferença de acabamento entre utilizar boinas de espuma, 100% espuma em todas as etapas do polimento, e boinas de lã? Existe. Outra dúvida: Rodrigo, é possível obter o mesmo padrão de acabamento com os dois mecanismos, tanto o polimento tradicional, que a gente mencionou anteriormente, utilizando boinas de lã e finalizando com uma espuma, e utilizando somente boinas de espuma? Qual que é o que dá o melhor acabamento, ou qual que é mais fácil de extrair o melhor acabamento? Utilizando boinas de espuma. Qual que é o mais difícil, mais complicadinho de trabalhar no quesito acabamento final? Boinas de lã e a etapa final com boina de espuma. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso mais para frente, mas agora eu vou apresentar para vocês as boinas de espuma. Felizmente, hoje a gente tem boinas de N tamanhos, para N finalidades, de N marcas, com N cores. Primeiro ponto que você tem que tomar cuidado: as cores e a abrasividade variam de acordo com o fabricante. Então você tem que consultar a tabela do fabricante para você saber o grau abrasivo das boinas que você comprou. No meu caso aqui, eu tô com algumas boinas nacionais, então elas seguem esse padrão aqui. A amarela é a super agressiva, a mais abrasiva que eu tenho. A laranja é a agressiva. A branca é a de corte suave, refino. E a preta, a nossa famosa espuma lustradora, que é a mesma daquele setzinho tradicional que eu apresentei anteriormente. As boinas de espuma, elas produzem bem menos hologramas na pintura do carro. Porém, elas aquecem mais a chapa e você tem que tomar mais cuidado com o aquecimento. Outro ponto interessante das boinas de espuma: conforme você vai usando e lavando elas, elas vão perdendo o poder de corte, ao contrário das boinas de lã, que vão ganhando poder de corte. Então é natural que você, após 3, 4, 5 lavagens de uma boina agressiva como essa aqui, ela já tem um padrão de acabamento de corte de uma boina agressiva normal, como essa aqui. Então uma super agressiva, ela vai perdendo seu poder de corte e eventualmente se tornando uma boina com o mesmo poder de corte e mesmo acabamento que uma agressiva. E uma de refino, quase com o acabamento de uma lustradora de espuma preta. Então isso é natural com as boinas de espuma. Segundo ponto: quanto maior for a boina de espuma e mais agressiva for ela, mais difícil é de você domar a máquina no momento do polimento. Então você tem que ter um pouco mais de força e um pouco mais de controle para conseguir guiar a máquina e evitar que ela fique galopando na pintura. Com boinas de espuma você não utiliza massa de polir, você utiliza compostos polidores cremosos para a etapa de corte também. Em termos de aprendizado, pessoal, é mais fácil você aprender a usar uma politriz com boinas de lã. Por quê? Porque a lã, o contato da lã com a peça, ele é teoricamente mais suave, é mais fácil de você guiar a máquina, de domar a máquina no momento do polimento. Com boinas de espuma, a área de contato ela é um pouco maior, a fricção é maior também, por isso que ela aquece mais e é um pouquinho mais difícil de você controlar a máquina no momento do polimento. Isso com boinas mais abrasivas, tá? E discos maiores também, que os 5 polegadas. Com boinas lustradoras, esse problema ele não ocorre. É muito fácil de você controlar uma máquina com uma espuma lustradora. Outro ponto interessante: aqui você tem a fixação por velcro de uma boina de espuma. Essa aqui é 6 polegadas e as outras elas são 5. Então qual que é a diferença entre utilizar uma boina com prato com fixação por velcro ou aquela boina que a gente já mencionou anteriormente, que já vem com a rosca aqui? Em termos gerais, nenhuma. Porém, na prática, se você
analisar aquele quesito que a gente comentou sobre a bordinha ser mais suave aqui, você não vai ter isso se você utilizar uma boina 6 polegadas com um prato 6 polegadas, porque o prato ele vai ficar até aqui. Ele vai cobrir completamente o velcro da boina. Qualquer erro seu no momento do polimento que cause uma inclinação aqui, fatalmente vai chegar no limite, vai saturar essa área aqui e vai ter uma pressão excessiva do prato na pintura. Vai marcar, independente da boina que você estiver utilizando. Então você não vai poder fazer aquilo que a gente comentou anteriormente, polir algum cantinho dessa maneira aqui com uma boina dessa. Por quê? Porque você tem o prato no limite aqui e você vai errar, vai ter problema, vai danificar a pintura do carro e vai precisar de repintura. Então não faça isso. Utilize discos menores para fazer o polimento em áreas menores se você estiver trabalhando com o mecanismo de fixação a velcro. Então, Rodrigo, você acha melhor então utilizar uma boina dessa aqui, desse tamanho, com a rosca já embutida, ou a boina com o prato? Não acho melhor nenhum nem outro, só estou deixando claro para vocês alguns detalhes importantes que fazem diferença na hora que a gente está polindo. Eu utilizo os dois mecanismos e preferencialmente eu trabalho com boinas um pouco menores, 6 ou 5 polegadas. A 7 eu uso em chapas mais planas, áreas mais planas, como por exemplo o teto e o capô, porque a área de cobertura de uma boina dessa aqui é maior e eu trabalho mais rápido na superfície. Qual que é a real diferença em fazer um corte com uma boina de lã agressiva com uma boina de espuma super agressiva ou agressiva? A incidência dos hologramas, pessoal, e o aquecimento da chapa. Então você trabalhando uma etapa de corte com uma dessas boinas aqui, você vai marcar menos a peça do que trabalhando uma etapa de corte com uma dessas aqui. Rodrigo, fiz o lixamento da pintura, o que é melhor, eu fazer etapa de corte com uma boina de espuma ou com uma boina de lã? Uma boina de lã, ela vai cortar mais do que uma boina de espuma. Ou seja, ela vai remover mais defeitos de uma maneira mais rápida na pintura que você está trabalhando. Então, por isso que na repintura, nas oficinas de funilaria e pintura, o pessoal ainda utiliza muito as boinas de lã. Por quê? Porque ela corta mais, é mais rápida, é mais eficiente, não aquece a chapa ao ponto de uma boina de espuma e você tem um acabamento mais rápido, mais eficiente. E a utilização da massa, ela facilita muito o trabalho, porque ela reduz custo para esse profissional e é um mecanismo muito eficiente para fazer remoção de marca de lixa. Então o pessoal da funilaria e pintura ele vai continuar utilizando as boinas de lã. E eu recomendo que se você faz também esse tipo de serviço, você opte por boinas de lã para fazer a etapa do polimento técnico em repintura, especialmente a etapa de corte. Então o custo em se trabalhar uma etapa de corte na funilaria e pintura ele é menor utilizando boina de lã. A massa de polir ela é muito mais barata do que um composto polidor e ela dura muito mais, ela rende mais. Bem como uma boina dessa aqui, ela vai durar muito mais tempo para você fazer o polimento do que boinas de espuma. Rodrigo, minha pintura ela está bem marcada, tem muitas marcas e eu vou precisar de um polimento bem agressivo. O que eu uso? A massa de polir e a lã branca ou composto polidor forte com uma espuma laranja, uma boina agressiva ou uma boina super agressiva? Qual que vai dar melhor acabamento? Certamente a utilização da boina de espuma, especialmente a laranja, nesse caso aqui a laranja agressiva, uma boina agressiva, não super agressiva, em conjunto com um composto cremoso. Por quê? Porque vai marcar muito menos a peça, vai ter um corte extremamente limpo. Se bem operado, é claro, o processo do polimento vai te dar um acabamento final muito legal em uma etapa só, ao contrário da utilização da massa e da boina de lã branca, que vai marcar bastante ainda a peça e vai precisar de um refino um pouco mais forte. Se bem operado uma etapa de corte abrasivo utilizando essa boina aqui,
você pode pular direto já para a boina lustradora em conjunto com o lustrador. Por quê? Porque vai ter muito pouca marca na pintura, necessitando de um refino, pessoal. Então você vai conseguir fazer o acabamento final utilizando a boina de espuma preta e vai fazer teu polimento em 2 etapas, não em 3, como dita a regra. Então, lembrando, o polimento não é receita de bolo, e sim uma combinação de produtos e mecanismos na pintura que você está trabalhando. Então, eventualmente, você não precisa fazer uma etapa de refino ou uma etapa de corte mais abrasivo. Você faz uma etapa só e já faz a finalização com o lustro, sendo ela mais agressiva ou menos agressiva. Rodrigo, vou fazer a etapa do refino utilizando um polidor de média carga abrasiva ou um removedor de hologramas. O que é melhor, utilizar a lã amarela macia ou uma boina de espuma de corte suave, como essa aqui no meu caso, branca? Certamente a boina de espuma vai te dar um acabamento mais fino. Ela vai remover um pouquinho mais devagar os defeitos da etapa anterior, porém vai te dar um acabamento mais fino do que se você utilizar uma lã amarela como essa aqui. A lã ela trabalha mais rápido, já a boina de espuma ela vai trabalhar um pouquinho mais lenta na pintura. Então você vai ter que descobrir com o seu produto como trabalhar melhor ele com uma boina de espuma se você já trabalhava ele com uma boina de lã. Que eu falo sobre os produtos da NS Wax que eu tenho para venda e que eu vendo para vocês. Eventualmente você vai trabalhar um pouquinho mais devagar com uma boina dessa aqui, em áreas um pouquinho menores do que se comparado à utilização de uma boina de lã dessa aqui com o mesmo produto. Ah, Rodrigo, qual que é melhor? A lã trançada ou não trançada na etapa de refino? Eu recomendo a lã não trançada porque ela é mais suave e marca menos a peça. Então é esse tipo de boina aqui que eu utilizo nessa etapa. Tem um menor poder de corte, na etapa de refino ela faz o mesmo trabalho que ela trançada e fervida, porém ela marca menos a peça e o acabamento final é melhor do que se utilizar o mesmo produto com essa boina aqui. Rodrigo, você recomenda só espuma, só lã? O que você realmente recomenda para nós? Bom, eu acho que você tem que juntar todo esse conhecimento que eu passei no vídeo e definir o que você realmente precisa e o que você busca. Se você busca um acabamento, um poder de corte um pouco menor e um acabamento muito mais refinado, utilização de boinas de espuma. Se você não sabe polir ainda, nunca teve contato com a máquina, eu recomendo que você comece com boinas de lã, porque é mais fácil de você operar a máquina e aprender a polir com boinas de lã, fazendo a finalização com boina de espuma. Quando você pegar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais, principalmente de prática, você pode partir então para as boinas de espuma. Por quê? Porque normalmente quando a gente começa a fazer o polimento com a politriz rotativa, a gente tem dificuldade em guiar a máquina, em controlar a máquina de uma maneira correta. Então um erro com boinas de espuma ele é muito pior do que um erro com uma boina de lã. Exatamente pelo que eu já mencionei anteriormente, essa tolerância que a gente tem nas bordas aqui, o aquecimento da chapa, a trepidação, o galope da máquina, especialmente com boinas mais agressivas e tudo isso aí. O mecanismo tradicional, utilizando as boinas de lã e fazendo a finalização com boina de espuma, ele te dá um acabamento final muito legal também, te dá o mesmo padrão de acabamento final do que se utilizando boinas de espuma, porém a grande diferença disso é que obrigatoriamente você vai ter normalmente as 3 etapas do polimento, especialmente se você utilizou essa boina agressiva aqui, ao contrário do que se você utilizar uma boina agressiva como essa aqui na tua etapa de corte. Então aqui dificilmente você vai conseguir pular de uma etapa abrasiva com massa de polir utilizando qualquer uma dessas 3 boinas diretamente para a aplicação do lustrador com uma boina de espuma preta. E o que eu estou falando aqui? Se você utilizou a massa com as 2 boinas macias, você já vai ter que fazer a utilização de uma dessas boinas aqui em conjunto com o composto removedor de hologramas, para daí então partir para a espuma preta. Porém, se você fizer o corte com a massa com essa boina aqui, você vai precisar obrigatoriamente também do refino com uma boina amarela em conjunto com o composto médio, para daí então
partir para espuma preta, ao contrário do que a gente comentou aqui, que eventualmente você consegue um acabamento muito legal que te proporciona o salto direto para uma boina de espuma preta depois do teu uso com uma boina dita de corte, uma etapa de corte inicial do teu polimento. Então aqui você tem mais chance de fazer o polimento com um acabamento excelente utilizando 2 etapas do que fazer um acabamento excelente, um polimento completo utilizando somente 2 etapas com esse set aqui. Na repintura ou qualquer processo que envolva lixamento, eu recomendo que você tenha boinas de lã ou normal ou a suave, a macia, para fazer a etapa de corte, a etapa inicial do polimento e a remoção dessas marcas de lixa, porque é mais abrasivo, é mais fácil de você fazer a remoção de marcas de lixa utilizando boinas de lã como essas aqui. E na repintura, que você vai fazer sempre esse serviço, obviamente que eu recomendo que você tenha as boinas de lã e o set tradicional no teu kit de produtos aí. Exatamente pela praticidade e pela durabilidade das boinas de lã. Então, boinas de lã vão durar mais, conforme for passando o tempo vai ficando mais abrasivo, ao contrário das boinas de espuma, que vão durar menos e vão ficando menos abrasivas conforme você for lavando. Outro ponto interessante, tomar muito cuidado com qualquer cantinho com as boinas de espuma, que elas possam entrar em contato e acabem rasgando. Se uma boina dessa aqui ela rasga, ela vai esfarelando, pessoal. Então, rasgou a boina, esqueça de utilizar a boina de espuma porque ela vai esfarelando e vai soltando aqueles farelos de espuma na pintura e obviamente isso aí pode comprometer o acabamento final do teu serviço de polimento. Então, pô, Rodrigo, fiz o polimento com a boina de espuma, segui todas as tuas dicas e não consegui um resultado legal, um resultado bacana. Às vezes é porque a espuma já está na hora de você trocar e você tem alguma boina aí esfarelando no momento do polimento. Bom, todas as dicas que eu passo nessa série de vídeos, elas se aplicam a qualquer tipo de produto que você tenha. Não necessariamente só os NS Wax, só as boinas NS Wax, enfim. O que você tem que ter em mente é aprender a usar o produto que você tem na sua casa. Então não adianta às vezes você vir me perguntar, putz, eu estou com um produto da Malco aqui, eu uso ele com essa boina aqui mesmo? Não sei, infelizmente eu não vou saber, não vou conseguir te responder. Por quê? Porque eu não tenho produto aqui na minha casa para mim testar e aprender a utilizar. Então eu recomendo que você teste, aplique ele conforme minhas dicas e teste, veja o resultado final, o que você consegue. Controle de rotação, pessoal, extremamente importante para fazer qualquer serviço de polimento. Por quê? Porque na etapa final, conforme você vai avançando as etapas de corte, refino e lustro, você precisa diminuir a rotação, fazer contrapeso na máquina, especialmente com as boinas de espuma de refino e de lustro, para você ter um contato muito suave da boina na peça que você está polindo, para evitar criar marcas e remover as teias de aranha, os micro riscos e ter um acabamento final bom, adequado. Então, na maioria dos casos, o seu erro está na rotação, na maneira como você está trabalhando o produto na pintura, especialmente nas etapas finais. E a etapa de corte, a gente costuma falar que ela manda, é o carro-chefe do polimento. Quanto melhor for a tua etapa de corte, ou seja, mais você conseguir remover dos defeitos sem causar hologramas, mais fácil vai ser de você fazer a etapa de refino e lustro. E mais defeito você vai conseguir remover da peça que você está trabalhando. Então, o que a gente sempre fala, processo de spot test, teste abrasivo, ele é muito importante. Faça diversos testes em diversas áreas da pintura para você identificar qual produto que se encaixa melhor na etapa inicial do teu polimento, qual que se encaixa melhor na etapa final e na etapa de refino. Ou seja, estabelecer o produto inicial, o mecanismo inicial de polimento, você obrigatoriamente e automaticamente você já tem as etapas posteriores já definidas com os seus produtos. Por exemplo, utilizou massa com essa lã aqui, você sabe que tem que vir com um refino ou com uma boina de espuma branca ou com uma boina de lã
super macia em conjunto com o composto menos abrasivo para você remover as marcas dessa etapa aqui e deixar marcas que você pode remover na etapa de lustro e acabamento final com o composto ilustrador e uma boina de espuma super macia. Agora uma opinião pessoal minha. Normalmente nas etapas de corte, em carros bem surrados, com bastante marca circular e bastante marca de lavagem, bastante mancha, eu utilizo boina de lã, ou a lã normal ou a lã super macia, em conjunto com multipolidores ou um polidor forte, e depois eu faço refino com boinas de espuma ou de abrasividade média, eventualmente até agressiva, em conjunto com multipolidor ou removedor de hologramas, e faço o acabamento final com lustrador bem lubrificado, utilizando espuma preta super macia. Então é isso, pessoal, já me estendi bastante sobre o tema, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. No próximo vídeo a gente vai estar abordando a etapa de lustro e acabamento final. Vou estar trabalhando com as boinas de espuma 100% em um polimento para trazer para vocês também, e eventualmente vocês sentirem essa diferença do uso das boinas de espuma perante as boinas de lã na etapa de corte e refino. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, clique na engrenagemzinha e ative as notificações por e-mail que você recebe automaticamente um e-mail quando eu postar um vídeo novo aí sobre o tema de polimento e pintura. Agradeço a todos a atenção, deixo aqui meu forte abraço, muito obrigado e até o próximo. Falou!